E desejamos a todos um excelente voo. MASP 375 responde. Assisti ao filme O Sequestro do Voo 375. Eu sei, vocês devem estar pensando, pô, o filme foi lançado no final de 2023. Você vem falar dele agora? Sim, pô, lógico. Até porque, pelo menos aqui no Rio, praticamente ninguém deu a mínima para esse filme. Eu não vi ninguém comentando, ninguém falando nada. E assim, é um filmaço, tá? Por incrível que pareça, é um filme muito bom. Tem ressalvas, lógico que tem. É um filme brasileiro, pô, não vai ter ressalva. Então assim, mas já adianto que o filme é sim muito bom, vale muito a pena você assistir. Ele só peca em duas coisas que são muito importantes. A primeira é obviamente os efeitos especiais. O avião voando parece ter saído do Microsoft Flight Simulator, aquele joguinho de computador, né? Aquele simulador de aviação para computador. Detalhe importante, que o Microsoft Flight Simulator é muito bom, tá? Mas eu estou me referindo aqui, o filme parece o Microsoft Flight Simulator de 1990 e vovó Gatinha, tá? E assim, tem horas que o avião voando, tem um determinado momento, melhor dizendo, aparece um caça que ia abater esse avião, tá? Tava com esse intuito lá de abater o avião em pleno ar. E assim, é de doer os olhos a cena de perseguição, tá? Por fora, né? Mostrando um avião perseguindo o outro. É um CGI péssimo, são efeitos especiais péssimos, digno de filme de super-herói japonês, tipo Jaspion, que eu adoro, não estou falando mal, mas há de se convir que a gravação do seriado do Jaspion, ela é, para hoje em dia, muito ruim em efeitos especiais. E é nesse nível que tá os efeitos especiais do filme do Sequestro do Voo, tá? Então, a cena lá do jato perseguindo o avião, né? Escoltando, na verdade, é de doer os olhos, é lastimável, tá? De ter vergonha alheia mesmo, de tipo, você vai querer mostrar realmente esse filme para o exterior, para os Estados Unidos em algum momento, porque se for para ficar só aqui dentro tá valendo, agora se for mostrar para os outros é pior do que Xuxa e os Duendes. Ok, estou exagerando, mas é quase tão ruim quanto. Mas, se não bastasse isso, a revista Exame teve o disparate de falar que o filme é estilo um filme americano. Tá no nível de um filme americano. Pode até estar, se formos levar em conta que é da década lá do início de Hollywood, quando Hollywood estava lá nos primórdios em preto e branco. Pode ser que seja. Tá? Agora, para os filmes americanos atuais, é um abismo imenso. Apesar do filme ser muito bom, volto a bater nessa tecla, tá? O segundo problema é o que eu irei desenvolver mais com vocês nesse vídeo, dar mais foco, dar mais ênfase, que é o fato de ter sido vendido como baseado em fatos reais, tá? Já de cara o filme fala isso, na verdade. O filme já começa nos alertando que ele é baseado em fatos reais. E aí entra o seguinte, na minha humilde opinião, se é baseado em fatos reais, você não pode fazer a adaptação. Concordam ou discordam? Deixa aí nos comentários. E deixa também se você curtiu ou não esse filme, caso você tenha assistido, né? Agora, uma coisa que é baseada em fatos reais, ela não pode se dar o luxo de utilizar-se de licença poética, pô. Ou você imaginaria, sei lá, Dom Pedro careca e sem barba, entendeu? Hitler negro, tá entendendo? Tem coisas que não podem mudar,
porque vai transformar a história em outra história, que não é aquela que foi contada. Principalmente filmes históricos, que é o caso desse daí, que foi de 1988, o sequestro. O sequestro realmente existiu. Então tem que respeitar, tem que ser fiel ao que aconteceu. Senão não é a história, é uma outra história qualquer. Volto a dizer, tá ficando até chato já. O filme é muito bom. E ele seria melhor ainda se caprichassem mais nos efeitos especiais e se não viesse com essa carga de ser baseado em fatos reais. E aí vamos ao problema de ser algo baseado numa coisa histórica, né? Já que o sequestro verdadeiro, como eu já disse, foi em 1988. O pessoal que bate uma asinha sem ser destro novamente tentou vender algumas mentirinhas inocentes para o brasileiro. E eu agradeço, que foi isso que me deu a ideia de criar o canal. O canal Mentiram para Você. Sejam muito bem-vindos. A propósito, deixa seu like e se inscreva no nosso canal que está iniciando. E eu não podia estrear com outro filme que não fosse esse. Adaptações tem que tomar muito cuidado, tá? Porque elas são um pouco perigosas. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Nesse filme, O Sequestro do Voo 375, o terrorista, o vilão, não é mau. Ele é só um revoltado, rebelde com o país. Ele é, sei lá, como se fosse um guerrilheiro, né, lutador por suas convicções políticas. Ele é um revolucionário, ou o termo que os antidestros mais gostam. Ele é uma vítima da sociedade. Você escolhe qual termo você acha melhor. E aí, continuando, essa vítima da sociedade no filme está revoltado com o Sarney. E por pura revolta, esse homem digno de pena, pobre, desempregado, né, porque só a família dele passou fome nessa época que o Brasil estava todo lascado, só ele estava desempregado, só ele era pobre, só ele tinha a mãe que estava doente e não tinha dinheiro para comprar remédio, né? Esse pobre coitado digno de pena decide fazer o quê? Sequestrar um avião com mais de 100 passageiros a bordo, inocentes, e jogar esse avião com ele, com todo mundo dentro, nos prédios do Congresso. Mas o inocente é ele. Ele é a vítima dessa história. E é isso que o filme quer que você acredite o tempo todo. E aí é bom explicar que o filme gira em torno de 3 pessoas. Isso tudo que eu estou falando não é spoiler, tá? É o básico para se saber do filme. O filme gira em torno de 3 personagens, né? 3 pessoas. O sequestrador, a vítima da sociedade, cujo nome é Raimundo Nonato Alves da Conceição. O outro personagem, o segundo personagem, é o piloto Murilo, que na vida real não tinha bigode, tá? É um detalhe besta, mas como eu tinha visto as fotos do piloto antes de assistir o filme, eu fiquei procurando durante o filme quem era o herói da história. E aí era esse cara que no filme botaram um bigode, não sei porquê, mas enfim, né? É aquilo que eu falei, você botaria um filme de Dom Pedro sem a barba e careca? Então por que você meteu um bigode no piloto que não tinha bigode? Tem a operadora de voo, que é o terceiro personagem importante dessa história, chamada Luzia, feita pela atriz Roberta Gualda, ótima atriz, porém ela foi traída pelo papel. Não que ela tenha atuado mal, ela atuou muito bem, né? Mas vocês já vão entender. E teve também o copiloto, que morreu logo de cara só por ser negro. Não que seja por isso, é que para dar um tom certo de drama e, né, impactante para a militância, um negro tem que morrer. Se um negro não morrer, o filme não é bom, porque é isso que vai mexer com a sociedade, na visão doente deles, né? Pelo menos é assim que os antidestros pensam. Vale destacar
por que eu estou dando ênfase a esse quarto personagem se eu falei que só eram 3? Porque ele morre com 10 minutos de filme. E detalhe, na vida real, o copiloto era branco. O copiloto realmente morreu assassinado pela vítima da sociedade, pela vítima dessa história toda, e morreu muito rápido, mas ele não era negro. Mas no filme ele é, porque tem que ser, que é para causar bastante revolta, porque um negro morreu nessa história toda, só que não. Então, o copiloto verdadeiro, ele era branco, que nem esse cara aqui. Não é idêntico? Mas eu disse que o filme gira em torno de 3 pessoas. O rebelde vítima da sociedade, o piloto e a operadora de voo. Mas, e se eu falar para você que ela não existe? Nunca existiu uma operadora de voo nessa história. Só nesse filme, que é baseado em fatos reais. E aí traz essa mentira cabeluda para vocês de uma operadora de voo que, na verdade, não existe. Pois é. Na verdade, ela representa vários funcionários homens, operadores de voo da época. E por que vários homens se transformaram em uma mulher, você deve estar me perguntando, ou não? Não preciso responder, né? Mas eu vou, porque a explicação é sensacional. A produção do estúdio Scarlatti optou por reunir vários dos operadores de voos da época em uma única personagem, Luzia, né, a atriz Roberta Gualda, que interpretou, para reduzir o custo da filmagem. Não! Para atrair a atenção maior dos homens tarados sedentos de prazer. Fizeram isso como uma maneira de trazer mais equidade, igualdade aí, para quem não é tão bom em português, de gênero. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Sendo que já tinha lá a Juliana Alves como comissária, né, como aeromoça, perdão. E até aí tudo bem, né? Vamos equilibrar, vamos acabar com a história, vamos deturpar a história toda. Só tem um problema. As mulheres não ocupavam esse tipo de cargo em 1988. Isso está historicamente incorreto. Isso é mentira. Mentiram para você. Aí eu pergunto, por que não faz um filme onde Dom Pedro é mulher? Melhor, faz um filme que Jesus é um merda e Maria Madalena que é a fodona. Não fazem, né? Gays já tentaram. O pessoal antidestro já tentou. O que aconteceu? Vetaram. Não foi para frente. Não ia dar dinheiro. Aproveita que a Branca de Neve, que vai ser latina agora, morena, ou se bobear negra, e os 7 anões que não serão anões, e faz o filme novo Jesus e as 12 Apostoletes. Ou melhor ainda, pensei nisso agora, em sensacional, Zumbi dos Palmares, que aí mexe, né, com o calo deles, e coloca Thaís Araújo para fazer o papel do zumbi. Não vão fazer, né? A comunidade negra vai vir matando vocês. E não vai ter público. Eu sei bem por que vocês querem equidade. A Disney tá lá, toda desnorteada, toda ferrada, que os filmes dela já não vendem como antigamente, sem saber por que os últimos filmes dela foram um fracasso. Depois de tanta equidade. Sem saber não, porque ela sabe por quê. Mas ela não quer acreditar, ela não quer dar o braço a torcer. Ela tem uma pauta. E vou dizer por quê. Não é legítimo, não é de verdade, não é verdadeiro. Olha por que dezenas de homens
viraram uma mulher no filme do sequestro do avião. Olha por que dezenas de heróis foram esquecidos ou ignorados, porque representaram eles, provavelmente sem o consentimento dos mesmos, representaram eles na figura de uma mulher. Você assassinou a história do Brasil, que por mais que seja uma história manchada com muitas coisas, muitos preconceitos, é a história. Em 1988, não tinha mulher nesse cargo. Você mentiu descaradamente para o seu público que assiste o filme. Gente, no fundo, ninguém quer equidade de verdade. Esse povo não quer equidade de verdade. Eles querem ganhar dinheiro em cima da minoria. Da dita minoria, que nem é tão minoritária assim, dos menos representados. Aí, mais uma vez, botam um negro no filme para morrer 10 minutos depois. No que esse cara acrescentou? Só serviu para cobrir a cota. É o que dá a entender. Gente, uma pessoa morreu de verdade nessa brincadeira. E esse cara era branco. E isso não significa nada para vocês? Tive outra ideia, tá? Faz um filme, o Estúdio Escarlate, de judeus negros em campo de trabalho na época de Hitler. Não faz, né? Então, galerinha aí, antidestro, tenham mais respeito, tenham respeito com a história, por mais suja que ela seja, tenham respeito. Porque se falar que Hitler era comunista, todo mundo se dói. Se é para não respeitar porra nenhuma da história verdadeira, bota ao menos o piloto que nem bigode tinha, negro. Pelo menos ele ia ser o fodão, um dos heróis, né? E nesse caso, o herói verdadeiro no filme, porque a mulher não era nem para existir. E ele ia durar o filme inteiro. Para de hipocrisia, Brasil. Toma vergonha na cara. E aqui eu estou me referindo, não é ao Estúdio Escarlate, não. É a todas as produtoras lacradoras de merda que estão contaminando a indústria do cinema mundial. Muitas estão assim. A Disney está assim. A heroína do filme é uma mulher que não existe. O piloto é muito importante? É. Mas se não fosse ela no filme, o caça que estava perseguindo o avião teria abatido o avião em pleno voo, em pleno ar, com mais de 100 pessoas inocentes a bordo. Quem salvou essas mais de 100 pessoas? Ela, que não existe. Eram dezenas de homens, se bobear, tinha homens negros também, mas nessa hora não é importante você ser branco ou ser negro. Mas ela tem que existir. Ela precisa existir. Mesmo não tendo mulher nesse cargo em 1988. Aí quer dizer que é baseado em fatos reais, com tanta mentira descarada? Por que não bota? Olha como é que o português é lindo quando dito corretamente. Adaptado de fatos reais. Pronto, você resolvia o seu problema. Seria mais honesto com o público e muito mais bonito da parte de vocês. Mas elas, do Estúdio Escarlate, neste caso específico, querem que vocês acreditem que uma mulher que peitou a aeronáutica, aí já é um spoiler, tem isso no filme, ela foi lá fazer o que os homens não queriam fazer. Ou tinham medo de fazer. Quem em sã consciência ia peitar a aeronáutica? Essa mulher peitou. Pena que ela não existe. Enfim, o filme revive o sequestro de um avião da VASP, tá, em 1988, no qual o autor do crime tinha como objetivo arremessar a aeronave no Palácio do Planalto. Tá? Era um cara ferrado, sem emprego, como milhares de brasileiros.
Imagina se cada um desses milhares de brasileiros que existe até hoje tentasse fazer um ato terrorista contra o Palácio da Alvorada, ou contra a prefeitura da sua cidade, contra o governador, porque no fundo, toda essa gente da política não olha para o pobre. E aí vem esse estúdiozinho chinfrim querer transformar o bandido em mocinho. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é faroeste caboclo não, mano. Outra coisa, agora diretamente para o Estúdio Escarlate, tá? Roubar a ideia do coleguinha é feio. Vocês podem ser melhor do que isso, não acha não? Quer lacrar e ainda quer roubar a ideia da concorrência? E para quem não sabe do que eu estou falando, no filme, o Che Guevara sequestrador, que pega o avião emprestado sem ninguém deixar, ele manda a heroína que não existe do filme escrever uma carta para a filha dele. Uma possível carta de despedida para que, caso ele morresse, momento extremamente comovente para os antidestros, mas essa carta de verdade ela nunca existiu. Nunca houve carta nenhuma para a filha desse homem, coitado, desse pobre brasileiro, que só ele que passa necessidade. Esse ser humano bom, mas que fez esse ato hediondo porque a sociedade é uma filha da puta. E sabe de onde eles tiraram essa ideia? Do filme Marighella. No filme do Marighella, que também foi criado, né, por pessoas antidestras, ele fica no filme gravando fitas com mensagens para o filho dele. Mas essas fitas também nunca existiram. Esse apelo pela humanização de terrorista é assim mesmo. Eles inventam sem comprometimento com a verdade. Esses estúdios só querem que o viés político, a pauta deles, se propaguem e eles reescrevam a história. Para finalizar, vou deixar um pensamento filosófico de boteco para vocês. Imaginem se Hitler fosse negro. Quem é inteligente entendeu. Em resumo, o Sequestro do Voo 375 tem seus pontos fracos e fortes, mas é um filme muito bom. A história é envolvente, te prende, as atuações são maravilhosas, os efeitos especiais deixam a desejar, mas o pior é a falta de fidelidade com a história verdadeira, que isso pode confundir o espectador sem querer, mas mesmo assim vale a pena assistir o filme vocês tirarem suas próprias conclusões. Tá? Não estou aqui para, diferente desses estúdios, eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Eu só não posso deixar que mintam para vocês, descaradamente. Mas e você, já assistiu o Sequestro do Voo 375? O que achou? Deixa sua opinião nos comentários. Valeu, pessoal. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com geral. Se não é inscrito, se inscreva. Ajuda aí o canal a crescer. Até o próximo filme e as próximas mentiras que querem que vocês acreditem. Nem todos os filmes terão esse tom mais pesado. Vocês podem também pedir a análise do filme que você quiser, deixando no comentário o nome do filme. Aí eu vou assistir, caso eu já não tenha assistido, e vou fazer as análises, tá? Só não pode ser pornô, tá, ô seus safadinhos? Valeu então, até o próximo filme.